Muito bom dia a todos. Hoje decidimos, ou intitulou-se, fazermos um culto ligeiramente diferente. Diferente, se calhar, aqui no contexto de igreja. O intuito é ser um culto signado familiar. O culto familiar, o culto que devemos ter nas nossas casas. Por isso vou pedir também às crianças que falem e que participem, porque pelo menos na minha casa eles também falam quando a gente está a fazer o culto. E eu gostava de falar ou de meditar convosco, como vocês, crianças também, sobre isto mesmo, sobre isso mesmo, sobre as crianças. E o que é que a Bíblia nos mostra e nos fala das crianças? E eu primeiro tenho uma pergunta a fazer. O que é que vocês acham que o nosso inimigo, o diabo, mais teme? Meninos, digam lá, o que é que vocês acham que o diabo mais teme? Diz. Desobedecer a Deus. Não, o diabo gosta que a gente desobedeça a Deus. Mas o que é que ele tem mais medo? Do castigo de Deus, não é? Depois do castigo de Deus, sabem que há uma coisa que ele teme muito. E sabem o que é? São as crianças. E vocês sabem porquê? Porque achas que vocês têm um poder muito grande. E o diabo tem medo das crianças por um motivo muito especial. Vocês não sabem porquê? Pensem lá um bocadinho. O que é que Deus fez com crianças para o diabo ter tanto medo das crianças? Diz-me. Obedecem a Deus, mas os adultos também devem obedecer. Há uma coisa muito especial que Deus fez com as crianças. Sabem, é que sempre que Deus quis mudar o rumo da história, sempre que Deus quis alterar aquilo que estava a acontecer, Deus fez uma coisa. Ele enviou uma criança. Sempre que Deus precisou de mudar o que estava a acontecer ao seu povo, e com aqueles que são seus, quando Deus queria alterar algo, normalmente, tirando raras exceções, Deus enviou uma criança para esse propósito. Por isso, vocês crianças são muito especiais, são muito importantes, porque sempre que Deus quer mudar alguma coisa, Ele envia uma criança para isso. E nós vamos ver esses exemplos na Bíblia, porque eu não estou só a falar aqui de cor, não é? Então, olha, vamos abrir em Êxodo, no capítulo 1, no capítulo 1 e os versículos 13 e 14, e vamos ver o que é que estava a acontecer. E diz assim a palavra de Deus. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Ou seja, os egípcios estavam a usar o povo de Israel com dureza, estavam a ser maus para eles. Assim lhes fizeram amargurar a vida com dureza, servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Então o povo de Israel, o povo de Deus, estava a ser servo estava a ser escravizado pelo Egito e estavam a fazer-lhes isso com dureza. Eram muito maus para eles. E Deus, por bondade e por promessa, disse que iria libertar o seu povo. Não foi? Então, sempre quando Deus quis mudar isto, na altura certa, mais ou menos 400 anos depois de eles estarem a ser escravizados, no capítulo a seguir, no capítulo 2 e nos versos 2 e 3, Deus disse assim: E a mulher concebeu e teve um filho. Eu já devia ter andado com isto para a frente. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, betumou com betume e pez, e pondo nela ao menino, o pôs junto à borda do rio. Que menino era este? Podes dizer. Era
Não estás a lembrar? Moisés, boa! Moisés. Isso. Moisés, que depois diz-nos, mais à frente, no capítulo 3 e verso 10, diz-nos assim. No capítulo 3 e no verso 10 de Êxodo, diz assim a palavra de Deus. Jesus a falar a Moisés. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus enviou um menino, que a mãe o teve de guardar, e depois a sua irmã, também uma menina muito importante, que ajudou a que o menino fosse entregue novamente à mãe para ser cuidado, foi enviado por Deus, com o intuito de libertar o seu povo. Então, quando Deus quis libertar o seu povo, o que é que ele fez? Enviou Moisés, uma criança, não foi? Uma criança, muito importante. O tempo passou, vocês sabem que os anos passaram, o povo foi libertado, nós já ouvimos na escola dominical, não foi? E o que é que aconteceu lá assim, lá mais para a frente? Lá para a frente, já depois no livro de Juízes, no verso 13, versículo 1, e diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Então o povo de Israel voltou-se a portar mal, não é? Voltou-se a desviar do caminho de Deus. E estavam outra vez a ser o quê? Castigados. Eu ia dizer fustigados, mas é uma palavra difícil. Castigados. E estavam oprimidos. Eles estavam a servir outro povo. E então o Senhor fez outra vez outra coisa muito importante. Ele enviou outra vez outro menino. Ele enviou outro menino, que depois está aqui, mais à frente na Bíblia. Que menino é que vocês acham que Jesus enviou aqui? Diz. Eu sei quem é, só que não me estou a lembrar o nome, mas foi aquele menino que o pai morreu, só que quando ele estava com ele, caiu ao chão, mas estavam em guerra. Mas foi assim. Então na Bíblia, no capítulo 13 de Juízes, e no versículo 5 diz assim: Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. Jesus enviou outro menino quando quis libertar o seu povo da servidão. Quando quis libertar o seu povo da opressão que estavam a sentir, de estarem a ser castigados, de estarem a ser maltratados. E esse menino foi Sansão. Sansão, o menino da força. Aquele menino que diz a Bíblia que com a mão dele mandou no leão e zás. Abriu-o ao meio como se fosse como quando se abre um animal. Ele teve tanta força que arrancou os portões de uma cidade e levou-os com a mão até lá acima da montanha. Então Jesus, Deus, quando quis novamente libertar o seu povo, ele fez o quê? Enviou outro menino. Vocês já estão a achar que se calhar os meninos são muito importantes, não estão? Pois é. Eu também estou a achar que sim. Mais à frente, Deus precisou de fazer outra coisa muito importante. Já não com tanta força, assim como Sansão, cheio de força. Mas naquele tempo vocês sabem que havia profetas, não é? E houve um profeta que os seus filhos começaram-se a desviar e ele não corrigia os seus filhos e começaram a não levar as coisas de Deus a sério. E Deus precisou, ou quis muito, enviar um profeta juiz que fosse correto. Deus quis enviar um profeta que o ouvisse, que tivesse amor no seu coração por Jesus, que o corrigisse, que corrigisse o povo, segundo aquilo que Deus dissesse, não segundo aquilo que ele achasse.
Vocês fazem alguma ideia de quem era este menino? Têm ideia? Acham que sabem quem era este menino? Eu acho que sei quem é. Que ele era mau e depois passou a ser bom. Que era Pedro. Não. Esse que era mau e passou a ser bom foi Paulo. Foi, mas não foi um profeta. Olha, vamos ler aqui quando Jesus prometeu este menino à sua mãe, que estava aqui a mãe a pedir por ele. Em 1 Samuel, no capítulo 1 e no verso 20, diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Já sei. Jesus. Não. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: Tenho pedido ao Senhor. Então, a sua mãe pediu muito por ele e ele apareceu, Samuel. Jesus enviou um menino. E sabem o que é que Samuel fazia? Lá no capítulo 3 e verso 10, havia uma coisa muito importante que Samuel fazia. É que ele dizia assim, no verso 10, a palavra de Deus diz ele assim: Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Quando Jesus quis corrigir e enviar um profeta correto, enviou outro menino. Mas este menino teve uma característica muito importante. Uma característica que nós, muitas das vezes, também nos esquecemos de ter. É que ele tinha este princípio, que diz aqui. Quando Jesus o chamava, quando Jesus falava com ele fazia o quê? Ele ouvia. Ele disse assim a Jesus: Fala que o teu servo ouve. Diz. Mas só depois é que o senhor que estava ali é que disse para ele: Estou aqui, Senhor. Sim. Que ele ia sempre voltar ao Elia. Porque ele ainda era muito pequenino e não sabia que era Deus que estava a falar com ele. E sabem, é muito importante também, vocês pequeninos e nós crescidos, claro, quando Jesus fala, quando Deus fala, ou pela Bíblia, ou pelos nossos pais, ou por aqueles que às vezes estão a dar a escola dominical ou a pregar aqui em cima, é muito importante que nós ouvirmos. E acima de tudo, depois de ouvirmos, fazermos o quê? Sabes? Não? Vocês já estão com sono? Não me digam. Depois de ouvirmos, convém, ou é-nos muito importante fazer. E sabem, Samuel, na sua vida toda, ele fez sempre aquilo que Deus lhe pediu. Mesmo achando ele que não seria o mais correto. Mesmo achando ele que Jesus, se calhar, não estava a tomar a melhor decisão. No entanto, Samuel ouviu e fez aquilo que Deus pediu. Samuel ungiu reis, julgou o povo e os reis, foi um juiz e foi um profeta. E o tempo passou e a história da Bíblia continuou. E por muitos outros exemplos que houvessem, havia um propósito para Deus em tudo. Não é? Deus tinha um propósito muito maior com a história, com o povo que passou de Israel, com a família de Davi e a sua linhagem toda. Porque Deus queria chegar a outro menino muito importante. Houve um certo tempo determinado em que Deus disse: a partir de agora eu vou criar um meio de salvar todas as pessoas. Mas em vez de se salvarem por fazerem sacrifícios, por fazerem ofertas, por terem de fazer ações muito diferentes, só vai haver uma condição. E para isso Deus precisou de enviar outro menino. Vocês sabem que menino foi este? Que Deus precisou de mandar. Diz. Boa. Quando Deus quis libertar-nos a todos e dar-nos a graça da salvação, ou a salvação pela graça, Ele enviou a Jesus, o menino Jesus. O menino que se tornou, que cresceu,
e tornou-se um homem. Um menino que pela graça de Deus e apenas pela graça nos dá a salvação a todos, diz. Também morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz, mas houve muitos que morreram na cruz. A diferença... Os dois disseram assim, se Jesus salva-nos. Se és Deus, salva-te a ti e a nós. Mas o outro disse, para ele se calar, que não estava a falar correto, não era? Mas não foi só o ato de morrer, porque se Jesus só tivesse morrido, não estava completo. Ele teve de ressuscitar. Quando Deus, Pai, quis dar a salvação a cada um de nós, Ele precisou enviar outro menino, uma criança. Ele precisou enviar um remissor e enviou-nos Jesus, para que pela graça e apenas pela graça de Jesus pudéssemos ser salvos. E isto está em João 3,16, e vamos ler João capítulo 3, e vamos ler os versos 16 a 18, que todos nós conhecemos, mas é bom, olha, meninos, aprendam estes versículos que são muito importantes, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não era apenas para que ele o condenasse, para que nos castigasse, mas para que fôssemos salvos por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O menino que nos salvou. O menino que pode salvar a todos nós. Pode, aqueles que acreditarem nele e lhe entregarem o nome. E vocês acham que quem é que acabou por aqui? Os meninos? Acham que depois de Jesus vir, a salvação estava garantida pela graça? E se calhar Deus e Jesus já não precisavam de mandar mais crianças que fossem ter um papel importante, não é? Sim, precisavam. Pois precisava. E precisa hoje também. E assim como nós mais crescidos, às vezes nos esquecemos do quão importantes as crianças são e quão importante é ensinar as crianças de Deus acerca de Deus. Mas houve duas mulheres muito sábias e elas ensinaram uma criança porque Deus tinha um propósito. Antes disso, esqueci-me desta criança. Ainda quando Jesus andava aqui na terra, passou-me esta passagem. Espera, calma. Houve uma altura que Jesus ainda não tinha morrido na cruz e ele estava com uma grande multidão. Assim, uma multidão muito grande e muito faminta. E lá em João 6, eu já estava aqui a avançar para a frente, em João 6, Jesus, para tentar os seus discípulos, para os fazer assim pensarem como é que as coisas podiam acontecer, ele perguntou assim aos seus discípulos no capítulo 6 e no verso 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para que estes comam? Jesus quis afligir aqueles que estavam com ele, assim, olha, tanta gente, como é que a gente agora vai dar comida a estas pessoas todas? Mas Jesus sabia como, não é? O que é que ele fez, Tito? Foi lá dar e os discípulos disseram, muito pouco, não dá para esta multidão toda. E sobrou muito. Pois é. Aí, quando Jesus quis também dar-nos duas lições muito importantes, que é a primeira, confiar nele, que ele tem solução,
E a segunda é que devemos entregar-lhe tudo aquilo que temos, mesmo que seja pouco, mesmo que achemos que é pouco. Ele podia ter lá um homem crescido, não era que tivesse levado comida. Ou uma mulher crescida que tivesse levado comida. Mas quem é que ele lá tinha? No versículo 9 ele diz assim: e está aqui um rapaz, um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para todos estes? Para todas estas pessoas? Sabem, este menino também teve outro sentimento muito importante, não é? Ele podia ter comido só ele os pães e o peixe. Era justo, não é? Os pães e o peixe eram de quem? Era justo que ele comesse porque era dele. Ele teve a atitude de partilhar, de dar, não é? E sabem, quando a gente partilha aquilo que temos, por pouco que seja, quando damos aos outros, partilhamos com os outros, segundo a vontade de Deus, aquilo que temos, Deus faz estas coisas maravilhosas. Vocês acham que o menino ficou com fome por ter partilhado aquilo que tinha? Não, ele não ficou com fome. Nem ficou ele com fome, nem toda aquela multidão. Porque quando nós fazemos a vontade de Jesus, quando partilhamos... Podes avançar aí. Quando nós partilhamos aquilo que Deus nos dá, nós somos satisfeitos, nós ficamos supridos e podemos suprir aqueles que estão ao nosso redor. Uma lição muito importante também é deste menino. É a partilha. Entregar a Deus aquilo que temos, aquilo que nós achamos que temos que é nosso, mas que foi Ele que nos deu. Aquilo que nós pensamos que ganhamos, mas foi Jesus que nos fez ganhar para nós podermos usar dele. E Jesus, então, depois disso, sim, foi crucificado, morreu e ressuscitou, e entramos, algum tempo depois, entramos no tempo em que estamos agora, no tempo da graça, não é? E pronto, e acabaram as crianças por aqui. Será que foi? Não. Porque depois, não é? Depois Deus usou um homem crescido, veio falar então com aquele senhor que era mau e ficou bom, que o Tito estava a dizer, que era Paulo, e este Paulo abriu, pela graça de Deus, abriu-nos o entendimento de que éramos salvos pela graça, e acabou por aqui. Houve um trabalho muito importante, sim, que houve 2 senhoras que fizeram um trabalho muito importante, que Deus se agradou muito. Um trabalho que às vezes nos esquecemos de fazer também. Um trabalho que nos esquecemos que cabe a cada um de nós fazer também. A pais, a mães, a avós. Quando Deus quis, quando precisou que alguém continuasse com a mensagem divina, correta, conforme tinha sido pregada por Paulo, Deus enviou outro menino. Enviou um menino que foi ensinado pela sua avó e pela sua mãe a fazer e a falar de Jesus e a fazer aquilo que era correto aos olhos de Jesus. Vocês sabem que menino foi esse? Não sabem. Olha, este menino foi... A Bíblia não nos fala do pai dele, do pai carnal, assim como eu sou teu. Mas houve um senhor que disse que para ele era como seu filho. Mas na fé, seu filho assim, aqui na igreja, aquela pessoa em quem ele confiava e tinha a certeza que ele estava a tomar as decisões corretas e encorajou a falar conforme ele sabia, conforme Deus o estava a instruir. Vocês não desconfiam de quem era este menino? Este menino era, podes avançar, Timóteo. Mas não era eu. Em 2 a Timóteo, no capítulo 1 e nos versos 4 a 5, Paulo diz assim, mas 2 a Timóteo, eu estava em primeira, por isso é que não estava a coincidir, no capítulo 1, versos 4 a 5, e diz assim,
Desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Eloi e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Primeiro aqui, este ponto muito importante, a passagem da fé, a passagem do ensinamento, a importância de se instruir o menino desde pequeno. A importância de ensinar a criança desde pequena. A palavra de Deus diz: ensina ao menino desde pequeno no caminho que deve andar, e ele o seguirá até ao fim dos seus dias. E Paulo estava aqui, aquele senhor que já estava velhinho, que já estava a chegar ao fim dos seus dias e precisava de alguém. Ele não. Todos precisávamos de alguém que continuasse a ensinar a escritura correta da palavra de Deus. E ele diz que se alegrava com Timóteo. Ele diz: a ti, meu amado filho. A ti, meu amado filho. A primeira lição, se calhar para os mais crescidos, a importância de ensinar a criança. E no capítulo 4, os versos 1 e 2, diz: Paulo escrevia então a Timóteo, que já era um adolescente, mais crescido nesta altura, e ele diz: conjuro-te depois de diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina. Paulo estava aqui a dizer a Timóteo: olha, tu ainda és um jovem, já eras mais crescido, já era um rapazinho maior, mas tu tens de ensinar. Vocês, crianças, são muito importantes. Vocês precisam de aprender muito sobre Jesus, sobre Deus. Porque um dia vocês é que vão ensinar às outras pessoas. Um dia vocês é que vão ter de falar aos outros de Jesus. Por isso é muito importante que aprendam de Jesus. É muito importante que conheçam Jesus e confiem nele. É muito importante que da vossa boca possa sair a palavra da verdade, a palavra de Jesus. Diz assim no Salmo 8: na boca de pequeninos e crianças de peito suscita a força. Quando Deus quis mudar o rumo da história, Deus não quis usar uma pessoa que já tinha nascido, crescida e já estava adulta. Ele quis uma semente acabada de germinar. Ele quis usar uma planta, uma criança, porque aí estava no início. Aí se estava a criar, a gerar, a fazer, tal como Deus. Meus queridos, a lição era para as crianças e para nós. Que Deus nos ajude a compreender a importância das crianças. A importância destas pequenas pessoas que se estão a formar hoje. Deus quer usá-las. E nós precisamos de nos dedicar a elas para que um dia elas sejam usadas por Deus. Que Deus nos ajude.